Olá, amigos de Ideal Espírita, estamos juntos novamente para mais uma leitura da Força Eterna do Amor de Teresa de Calcutá. O maior obstáculo? O medo. Meu Deus, como o homem tem medo de ser feliz. Como nós, seus filhos, temos medo de nos tornar ultrapassados em nossos conceitos a respeito da verdade. Como o ser humano tem medo de ter medo? Nós temos medo da verdade. A gente tem conceitos em nós, né, nossas mentes, nós acreditamos, temos crenças. E como nós temos medo de que nossas crenças sejam equivocadas e que a verdade esteja em outro lugar, né, com outra pessoa e não em nós. A gente não entende bem o que é o medo. O medo é uma emoção primária, é uma emoção básica. Muitas pessoas definem algumas emoções como positivas e negativas. Isso acaba simplificando o que, na verdade, a gente pode compreender como sendo o positivo e o negativo. Geralmente, o positivo está atrelado ao que é bom e o negativo atrelado ao que é ruim. Então, o medo seria classificado como uma emoção negativa. Mas, na verdade, o negativo é o que nos afasta de um estado de bem-estar. E o positivo, simplificando a ideia daquilo que nos aproxima de um estado de bem-estar. Por que o medo é considerado aqui um obstáculo pela Teresa de Calcutá? Porque o medo, ele, embora seja uma emoção básica que serve para nos proteger, então é preciso sentir medo em alguns momentos. Sem o medo, nós nos colocaríamos em situações de grande risco para a nossa saúde, para a nossa vida. Pessoas destemidas são pessoas que se arriscam. O medo, ele é um fator de proteção. Mas o medo, ele nos serve para exercitar a coragem. Significa que o medo, ele pode ser um obstáculo por paralisar. O animal, diante do medo, ele tem dois comportamentos: luta e fuga. A paralisação é também um comportamento, mas geralmente ligado ao comportamento de fuga. Eu paraliso, na verdade, é como se fosse uma fuga psíquica. Mas a gente pode considerar, então, luta, fuga e também a paralisação, que diz respeito a essa fuga, né, esse escape, de não estar ali diante daquilo que me impõe medo, impõe ali uma situação de grande risco. Os animais, eles têm medo do fogo. Eles não sabem o que é, mas sabem que aquilo ali, se aproximar, queima, gera dor, gera uma ferida. Mas manejando, né, os corajosos se aproximaram, puderam manejar o fogo, controlar o fogo e utilizá-lo ao próprio favor, criando ali um ambiente, né, com o seu calor, com a iluminação, para afastar os outros animais e também produzir alimentos. Isso gerou uma melhora, uma qualidade de vida para aqueles nossos primórdios, e até hoje nós manipulamos o fogo. Mas o fogo em descontrole, ele vai gerar o medo, às vezes até o pânico, né?
Então, enquanto obstáculo, nós podemos entender que é uma emoção que está persistente em nossas vidas, de modo que nós vivemos com um comportamento de paralisação, de fuga, e com isso nos afastamos de uma condição de bem-estar, de equilíbrio. Então, se eu sinto medo o tempo todo, e por vários motivos até banais, eu crio um obstáculo ao meu equilíbrio e, inclusive, posso provocar doenças. Então, Teresa vai dizer que a felicidade ela pode ser descrita de várias maneiras, levando-se em conta o aspecto religioso do homem e de sua cultura. A verdade possui 1000 faces. Cada religião, cada corrente religiosa tem sua definição de felicidade. No cristianismo, tendo em vista o número de igrejas, seitas e ramificações do tronco principal que disputam um lugar no céu, a felicidade é apresentada sob os mais variados ângulos e conceitos como se fossem tentáculos. Então, de fato, a gente tem uma dificuldade para definir também o que é felicidade. A felicidade, diferentemente do medo, ela não é uma emoção básica, né? A gente pode colocar a alegria como uma emoção básica, mas a felicidade é complexa, muito mais elaborado. É o destino final do espírito no seu processo evolutivo. Ser um espírito puro, ser um espírito feliz. Então, a felicidade é algo que está para ser alcançado. É inerente ao ser humano, que é o ser espiritual, que foi criado por Deus para buscar. Instintivamente nós buscamos, né? Porque nós fomos criados para isso, para buscar esse caminho da perfeição, da purificação, da felicidade. Então, nós não compreendemos o que é felicidade, mas existem vários conceitos. Então, ela fala que o medo, não obstante, talvez constitua um traço comum a quase todas as interpretações, visto geralmente como um obstáculo muito real à felicidade humana. Medo de se definir, medo de fazer escolhas, medo de tomar partido, medo de que este partido mais tarde possa ser considerado um erro. Então, o que ela está falando é da gente se posicionar. Então, medo muitas vezes de se posicionar, por quê? Porque o nosso ego não quer ser criticado, né? Se eu me coloco, se eu dou minha opinião, se eu apresento ali as minhas escolhas, tomo decisões, eu posso desagradar e eu posso também agradar a outros. Mas eu estou fazendo as minhas escolhas, eu estou tomando, né, partido, ou seja, me posicionando diante da vida por causa dos outros, da opinião dos outros, ou por mim. Eu estou fazendo algo por mim, pelo meu projeto evolutivo, ou estou fazendo isso para mostrar, né, ter aparências, usar máscaras. No campo político, o medo parece rondar as pessoas de todos os lados. Caso se mostre que uma opção política é ou está distante do ideal, cai por terra a felicidade ou a satisfação de quem a adotou. Caso se frustrem os projetos idealizados por determinada corrente, o mesmo acontece com quem a defende. Portanto, ter medo de adotar uma corrente política passa por situações complexas, que vão desde o orgulho ferido à necessidade de acobertar situações cheias de meandros inconfessáveis. Medo de ser feliz pode também mascarar a necessidade de se superar
de inovar, de romper com os próprios limites. Imagino se os apóstolos do nosso Senhor tivessem medo de pôr suas vidas em risco ao levar o Evangelho ao mundo. Onde estaríamos hoje? Onde o mundo estaria se o homem não ousasse, não se aventurasse ou não tivesse dado o primeiro passo em direção às experiências que transformaram o mundo naquilo que é hoje? Então, ela está colocando várias situações em que é preciso que a gente reflita sobre, né, essa condição do medo. Como eu já falei no início, é uma emoção e como que ela se apresenta em nossa vida, em todos os meios. Tá? O ser humano é um ser político, ou seja, ele é um ser que vive em sociedade, né? Política vem de polis. Então, todas as nossas relações são sociais e políticas, além de outros aspectos religiosos, né? E são esses campos, né, que a Teresa de Calcutá, ela circulou, ela esteve presente, ela participou e ela tem autoridade para falar. E ela nos aponta para uma reflexão necessária para nos colocarmos, até refletirmos como nós estamos nos colocando diante desses meandros aí, dessas situações. Porque dentro de espaços religiosos há política, há ali decisões que vão ser tomadas a respeito da administração de uma casa espírita, de um templo religioso, né? Quem vai ficar num determinado cargo, quem vai fazer determinadas tarefas, tudo isso são decisões, são reflexões, e o medo, ele pode permear tudo isso, todos esses campos de relação. O medo, ele pode fazer com que sejamos prudentes, passemos a refletir para poder tomar uma decisão mais acertada, sem ir por impulso, porque o destemido, ele vai por impulso. Como ele não tem medo, ele se arrisca. Mas é preciso inovar, é preciso superar determinados limites, é preciso fazer mudanças. E quem tem medo do novo, paralisa. Então, o medo, ele precisa ser refletido como algo que a gente sente, mas compreendido no sentido real. O que nós estamos sentindo? Medo. O que me faz sentir o medo? É o meu ego que não quer mudança. Eu quero continuar do jeito que eu estou, mas a situação pede mudança. As coisas mudam. Nós estamos vivendo em meio a uma pandemia. Muitas pessoas querem ignorar, querem negar que esse vírus que está circulando pode ser letal e que é preciso adotar medidas, né, de contenção, que é o isolamento social, medidas profiláticas, sanitárias. É preciso mudar, reconhecer que a realidade é outra e se adaptar. O medo faz com que muitas pessoas não se adaptem. Elas acabam, vamos dizer ali, como ela coloca, onde que nós estaríamos hoje se nós tivéssemos medo para tudo? Não evoluiríamos, nós não teríamos o conhecimento que temos hoje. Então, o medo em demasia, ele cria esse bloqueio, ele
fecha as portas para novas oportunidades, para refazer aquilo que foi feito equivocadamente. Fico também a refletir sobre como se daria a nossa existência caso tivéssemos consciência ou tivéssemos cedido ao medo de deixar o útero materno, de enfrentar um mundo novo, a fim de vivenciar as experiências da infância, da juventude, enfim, caso o medo de viver a vida com seus desafios nos dominasse por completo. Se assim fosse, ninguém reencarnaria, só de forma compulsória. Tá? Quando a gente tem consciência, como ela fala, caso tivéssemos consciência, nós já estaríamos mais receptivos à mudança, ao novo, porque a gente não pode permanecer no mesmo estado por muito tempo. Precisamos evoluir, precisamos progredir. Ao mesmo tempo em que avalio e entendo, ao menos em parte, a força que o medo exerce sobre as pessoas, assim como sobre mim, não me vejo deixando o mundo acontecer sem minha participação, ou os eventos se sucederem sem meu envolvimento. Olha que bonito. Apesar do medo que todos nós sentimos, e é um medo natural, é não deixar que esse medo tome conta, que passemos então a sentir o medo e reagir a esse medo. Não, a gente não vai mais reagir ao medo. Nós vamos identificar o medo e vamos usar o nosso lado racional, nós vamos pensar, nós vamos estudar estratégias e não vamos deixar que ele nos impeça de participar da vida, de se envolver em tudo que nos acontece. Como que a gente vai poder transformar a si mesmo e ao mundo se a gente não se envolve conosco mesmo, com as pessoas, com as condições de vida? Ela foi uma pessoa muito corajosa, com certeza ela teve medo de ir fazer o que ela fez, mas ela não deixou esse medo dominar, porque ele é o grande obstáculo da nossa evolução, quando o medo toma conta de nós. Por isso optei por conviver com o medo, realizando justamente aquilo de que mais tenho medo. Transformo-o num aliado, digamos assim. Ela sente medo e ela vai realizar aquilo que ela exatamente tem medo, mas ela transforma o medo em aliado, e não o medo transformar ela numa medrosa, né? Transformar o medo em aliado é transformar o medo em coragem. Talvez não seja esta uma fórmula concebida ou indicada por filósofos e estudiosos do comportamento humano, pessoas consideradas inteligentes demais para que eu me compare a elas. No entanto, uma coisa é certa: o mundo não foi idealizado por pessoas medrosas. Tampouco o progresso foi alcançado por meio do medo, mas sim pelo exercício da coragem e pelo empreendimento de pessoas que tiveram a atitude de romper seus limites. A gente precisa começar a pensar que o medo é uma mensagem, ele está nos comunicando alguma coisa. Se a gente não quer ouvir a mensagem que o medo está a nos dizer, nós vamos deixar esse medo tomar conta de nós. E vamos precisar cada vez mais de remédios, drogas,
nos ocupar de forma a distrair a nossa mente, ao invés de olhar para esse medo e transformá-lo nesse aliado, nesse companheiro que vai nos dar um sentido de prudência, né? De que, olha, vai com cautela, vai analisando os passos que você está dando. Veja bem, e você tem medo disso? Talvez seja ali o ponto em que você precisa se superar. Ali, um momento em que você precisa romper determinados limites. Tem lugares que a gente realmente tem que reconhecer que não dá para ir, pelo menos sozinha. Vamos nos reunir em grupos, refletir, porque ela falou, a gente não tem o conhecimento de tudo. Os filósofos estudiosos do comportamento humano, ela falou, ela não tem esses conhecimentos, esses estudos, mas ela já conquistou uma sabedoria por dialogar com as próprias emoções e poder se deixar conhecer. Ela conhece a si mesma e ela utiliza dessas emoções como recurso para dar potência de vida a ela, para que ela possa avançar, ultrapassar os próprios limites, crescer, evoluir. Um dia eu ouvi uma voz interior que me convidava a repudiar o ócio religioso e seguir as pegadas de Cristo. Então ela escuta um chamado para sair ela chama de ócio religioso, porque é a vida dentro do convento, sem contato com as pessoas de fora. E a princípio pensei que os obstáculos seriam enormes, uma vez que a minha vocação ia de encontro a certos padrões e atitudes cristalizadas no meio religioso em que me criei. Ela se criou no meio católico e, como freira, ela precisava cumprir com determinados padrões e atitudes. Mas, um dia, meditando longamente a respeito do meu chamado, de minha vocação, não tive dúvida. Se cedesse ao medo ou abrigasse em minha alma qualquer hesitação quanto ao que deveria fazer, isso seria equivalente a renegar todo o exemplo de Cristo. Se nós tivéssemos clareza, consciência do que foi a vida de Cristo, nós faríamos como Teresa. Diante do medo, nós lembraríamos do Cristo, nos perguntaríamos o que Cristo faria agora, nessa situação. Se ela não fizesse isso, ela ia desprezar os conselhos que deu e, sobretudo, a voz do Espírito Santo, que ela fala, né? Que ela tem esse chamado, que me induzia insistentemente a continuar algo que alguém no passado iniciara. Então, ela tinha que dar continuidade a um determinado trabalho e ela estava sendo chamada para isso. Teimosa, muito mais do que corajosa, empreendi um trabalho que começava primeiro dentro de mim. Foi o que eu falei. O primeiro momento é esse autoconhecimento. Ela teve que fazer esse trabalho interior, de lidar com as próprias emoções. Sabia que algo eu era capaz de realizar, ou Deus através de mim. Olha que bonito, é o self, é o Deus em mim. Quando eu tiro o ego da frente, quando eu coloco o ego pequeno e ela fala, a minha pequenez, quem sou eu diante de Deus? Eu sou pequena. Então eu sou tão pequena. O meu ego deve ser tão pequeno para que o self, esse Deus que habita em mim, essa minha essência divina, haja através de mim. Então não sou eu que sou boa,
É Deus em mim que é bom e faz toda a bondade através de mim. Deus precisa agir no mundo através de nós. Ele age no mundo através das nossas mãos, das nossas palavras, da nossa presença. E para que Deus se manifeste, é preciso que o nosso ego, a nossa persona, saia de cena. Por isso que fala que é necessário abandonar a si mesmo. É abandonar esse ego, abandonar essa personalidade, abandonar essas máscaras, mas eu ainda estou presente com a minha essência divina se manifestando. Ainda que nunca imaginasse o quanto se concretizaria, ela precisou fazer, né? Ser capaz de deixar Deus se manifestar através dela. Sempre me considerei uma gota nesse imenso oceano da vida. Tá vendo a pequenez dela? Da humanidade. Então, uma gota nessa humanidade, ela é pequenina. E assim pensei que poderia fazer um pouquinho só de cada vez, que valeria carregar apenas um tijolo, fazer ao menos uma migalha do que teria que ser feito. E para a migalha eu tinha coragem. Muito embora jamais cogitasse que essa migalha inspiraria outras pessoas a fazer muito mais. Ela começou. Ela rompeu as barreiras, ela criou uma obra. E dali, muitas pessoas que queriam fazer isso também sentiam esse chamado, mas que não tiveram essa coragem, né, ou essa teimosia, como ela fala, para romper esses limites, mas havia a quem seguir. Ela foi uma migalha que outras migalhas se juntaram a ela e foi se constituindo uma obra grandiosa. Na verdade, passo a passo descobri que o medo cedia à medida que eu caminhava, que a coragem crescia na proporção do amor e da fé dedicados ao pouco que realizava. Ela reconhece que ela realizou pouco, que muitas pessoas se juntaram a ela e cada um realizando o seu pouquinho, sua migalhinha, sendo uma gota também. Só que à medida que se vai fazendo isso, se vai trilhando esse caminho, a fé nos sustenta, esse amor nos dá ainda mais força. Descobri em mim uma força que em momento algum supus deter. Percebi que estava a meu alcance amar intensamente, tão intensamente quanto possível, apesar de não poder fazer coisas grandiosas. Logo canalizei minhas certezas, minha esperança, minha coragem para a força do amor. Se não pudesse realizar grandes feitos, então me derramaria inteira, até que esse amor doesse ao máximo, naquela pequena contribuição que eu conseguiria dar. Então ela quis crescer em amor. E crescendo em amor, ela ficou plena. Quando a gente cresce em amor, a gente está alimentado, está fortalecido, está pleno. Deus é amor. Ele toma conta de nós. E é Ele que age através de nós. Hoje tenho certeza de que o medo é tão somente um obstáculo a transpor. Ele é ali, é uma barreira que a gente vai investigar, sondar e falar que, ó, dá para ir. Vamos abrir isso aqui, essa barreira, vamos derrubar esse muro, vamos atravessar isso aqui e construir um caminho. Ah, mas é preciso desbravar o caminho ali não existe. Mas como não?
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai à paz senão por Ele. Então nós já temos o modelo e guia da humanidade. Jesus já trilhou esse caminho. Ele está à nossa frente nos chamando. Nós temos medo de ouvir e aceitar o chamado do Cristo. Hoje tenho certeza de que o medo é um obstáculo a transpor, a fim de que nos impulsionemos pela fé e pelo amor, rumo às realizações que, mesmo pequenas, podem modificar o panorama do globo. Mesmo com atitudes pequenas, nós vamos mudar o mundo. O mundo será de regeneração quando todos os corações que aqui estiverem habitando forem regenerados. Quando analiso o que podemos realizar de bom para a construção de um mundo melhor, não me ponho a pensar em coisas numerosas e vistosas, obras beneméritas de realce perante os homens. Penso que todos podemos vencer a barreira do medo inicial, bastando para isso não nos candidatarmos a iniciativas imensas ou complicadas que chamem a atenção. Ao invés disso, o ideal é nos atermos ao nosso círculo de ação, na medida certa da nossa capacidade de amar. Então, a gente precisa se conhecer para saber a nossa capacidade. Cristo, conforme compreendo sua mensagem, jamais nos pediu que fizéssemos grandes feitos ou fôssemos santos missionários. Pediu-nos apenas que amássemos. E é claro que tinha consciência, ao formular semelhante pedido, de que cada um de nós amaria numa medida e numa dimensão diferente. Jesus sabia e nós estamos aprendendo que cada um dá o que tem. De modo que não há lugar para comparações entre o que esta ou aquela pessoa fez ou faz pela humanidade. Não se compare. Faça o seu melhor. O que se pode confrontar é a coragem individual em demonstrar o amor com que se é capaz de amar. Levando em conta tudo o que eu disse, tenho para mim, em minha pequenez da alma, que o medo geralmente representa apenas uma restrição temporária do amor. Quebra o medo, deixa o amor vir, né? Ele é uma restrição temporária. No dia que nós conseguimos amar em plenitude, colocar esse Deus à frente, não teremos mais medo. Seremos guiados por esse amor e pela fé. Então, o amor que tenta libertar-se dos limites estreitos das interpretações humanas. O amor não se limita às nossas ideias, concepções acerca dele. Quando essa força eterna, a que chamamos amor, é tolhida pelo medo ou por alguma outra atitude do homem, ela se retrai. Esse amor, então, retém-se num casulo, fica concentrado ou latente. Geralmente ele está ali, latente. Nós somos essência divina, né? Nossa causa primeira é Deus. Então ele está em latente. Então é preciso ir rompendo os medos e deixando o amor fluir. Mas se a gente ainda fica ali com medo, com uma emoção ainda primitiva ali em nós, a gente prende esse amor, deixa ele ali latente. Então é como uma semente que aguarda a hora de romper da escuridão do casulo humano e manifestar-se nas obras de progresso, benemerência e altruísmo. De acordo com esse raciocínio, o medo pode ser visto como o amor mal direcionado. Uma casca na qual o amor é aprisionado temporariamente e que impede o homem de realizar-se de forma plena. Muito bonito isso, né?
entender o medo como, pensa na semente, ela precisa ir romper ali aquela casca, né? Ela precisa se abrir, sair da escuridão da terra. Então, é uma boa analogia. Evidentemente, há pessoas que descrevem melhor o medo no ser humano. No entanto, prefiro essa minha definição, e eu adorei essa definição dela, que aprendi com a experiência, com a vida e com os meus pobres, com os quais me envolvo de maneira particular. Como se pode ver, ante cada obstáculo que o medo constrói, podemos nos amar de maneira tão intensa, amar nosso ideal, nossa meta, a ponto de esse obstáculo se romper. E aí podemos encontrar essa força represada durante tanto tempo dentro de nós, o amor. O amor está ali latente desde a nossa criação. Tá? E está ali há muito tempo esperando romper, esperando deixar ele aflorar. Então, é preciso tirar o nosso ego de cena, da frente, que ele quer tomar conta de tudo. E o nosso ego, o medo é para proteger o ego. Então, tira o ego da frente, que você não vai mais precisar ter medo. Deixa a essência divina tomar conta, esse amor tomar conta. Descobriremos que, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, podemos fazer muito mais. Está em João capítulo 14, versículo 12. E ouso complementar, com minhas palavras de aprendiz, que podemos fazer muito mais em benefício de nós mesmos, pois mesmo quando fazemos algo pelo próximo, o alvo principal da nossa ação somos nós mesmos. Quando criamos coragem de fazer algo, ainda que seja algo errado, que mais tarde será cobrado por nossa consciência, somos nós o centro do interesse. Então, se arrisque a fazer alguma coisa diferente, sair ali do seu casulo, da sua ilusão de proteção, para fazer algo que você julga que é bom, que é justo, que é certo, embora às vezes a gente possa errar, mas fez com a intenção de fazer o melhor. Mas a gente aprende, nós estamos na condição de aprendiz. Se pergunte antes de fazer algo: o que Jesus faria aqui no meu lugar? O que eu aprendi das lições do Mestre que ele vai aqui me guiar? Toda essa realidade nos fornece um roteiro preciso para seguirmos em nossas tentativas de acerto. Um roteiro da ética em nossa religiosidade e em nossas religiões. Um caminho de equilíbrio em nossas ações pessoais. Uma rota de honradez em nossos empreendimentos políticos também. Por falar nisso, é sempre bom lembrar que Jesus, o maior estadista de todos os séculos, embora tenha vivido em meio aos pobres, jamais tirou partido disso. Além da retidão de caráter, é forçoso concluir que a coragem foi um dos seus mais notáveis atributos, pois não há dúvida de que foi necessária tremenda coragem e de natureza divina, a fim de que modificasse para sempre a história da humanidade, como somente ele conseguiu fazer. A história é dividida em antes e depois de Cristo. Só ele, com sua coragem, ali se impondo como o filho do Pai, o filho do homem. Foi preciso superar o medo diante da cruz e vencer os temores de seus amigos e companheiros com firmeza e coragem suficientes para subir o Calvário e ser erguido entre a terra e o céu, permanecendo assim mesmo de braços abertos para o mundo.
Jesus subiu ao Calvário por nosso medo, nossas fraquezas. Ele subiu e entre a terra e o céu ele permanece até hoje, cuidando de nós, de braços abertos estendidos para nós, para nos envolver com seu amor que continua imenso, infinito pela humanidade. Ele veio para fazer essa diferença, esse marco, essa separação na história da humanidade entre antes e depois dele. É preciso lembrar de Jesus, a sua coragem, da sua força. Veja que firmeza não é rigidez. A rigidez é provocada pelo medo. Pessoas muito rígidas, inflexíveis, elas não estão abertas ao novo por conta do medo e elas não percebem isso, elas acham que são fortes. A força está no amor, está na coragem para promover a mudança, a romper com essas barreiras que nós mesmos criamos. E ter a certeza de que Deus está em nós, essa essência, que vai romper e vai nos encher de luz, de amor e fé para trilharmos o caminho que Jesus já deixou preparado para nós. Tenham todos um ótimo dia, que Deus nos abençoe e um ótimo Natal com Jesus.